Olá, estamos de volta com mais um programa em análise e o tema de hoje, estamos em obra. E para complementar mais informações a respeito de estarmos em obra, o nosso psicanalista clínico Orivaldo. Orivaldo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, por essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos continuando com esse programa, E esse tema também é muito abrangente, tem muito conteúdo aí para ser conversado e espero estar contribuindo para esclarecer algumas dúvidas para quem estiver nos assistindo. Muito obrigada. Estamos em obra, porém não acabados. Acredito que aquele que começou a boa obra em mim e você vai terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quem começou a boa obra? Que obra é essa? Vocês já pararam para pensar? Já pararam para refletir a respeito da boa obra de Cristo Jesus? Que obra é essa? Quem começou essa obra? No Salmo 139, 13, diz que o Senhor, Ele criou o íntimo do nosso ser. Ele nos teceu no ventre de nossas mães. Em outras linguagens, em outras traduções, diz que o Senhor nos teceu nas entranhas de nossas mães. Tão profundo isso, quando você para refletir e pensar a respeito da nossa construção desse Deus que nos teceu no ventre e nas entranhas de nossas mães. E nas entranhas significa, é muito abrangente, é muito amplo, quando a gente passa para essa tradução sobre a questão de tecer no ventre, nas entranhas. E é tão ampla que vai além da questão de somente haver uma construção dentro do útero. É tão abrangente que abrange não somente a questão física, mas também o emocional. E, Orivaldo, o que Freud e a psicanálise diz a respeito dessa construção no ventre, desse mistério dessa obra, no qual nós fomos tecidos, e quem começou essa obra? O que é a psicanálise? Qual o olhar da psicanálise a respeito disso? Sim, nós podemos pensar numa frase que Freud citou, por volta de 1925, quando ele diz: há muito mais na vida intrauterina e a primeira infância do que o impressionante ato do nascimento nos permite saber. Freud está dizendo que é dramático e complexo os primeiros anos da nossa vida. Com isso, eu, primeiro de tudo, queria dizer para quem está nos assistindo, Dani, que esse programa de hoje talvez seja um pouco diferente dos outros que nós gravamos até agora. Por quê? Porque nós vamos ser um pouco mais incisivos nessa questão espiritual e a questão emocional. Talvez fique mais claro para quem estiver nos assistindo qual a diferença, porque existe uma linha tênue entre o espiritual e o emocional. E muitas vezes ela é confundida, ela é misturada, ela é juntada. E o nosso objetivo, até um seminário que nós criamos em cima disso, é tentar desmistificar isso, quer dizer, separar isso. E hoje nós vamos falar muito do espiritual também, mas também vocês vão poder entender que é compreensível que as teorias freudianas tenham a ver com a palavra de Deus. E o que Freud quer falar exatamente com essa questão desse mistério, dentro do útero, em relação à vida uterina, a primeira vida e a segunda infância? Porque ele fala a respeito do ato do nascimento. O ato do nascimento é algo maravilhoso, mas existe muito mais do que a questão só do fato do nascimento, que é a vida dentro do útero e a primeira infância. O que Sim. ele quer falar exatamente com isso? Quando nós pensamos assim, o Salmo 139, que de uma maneira
formidável, completando aí, de uma maneira formidável, o Senhor nos teceu ainda no ventre da nossa mãe. E se nós voltarmos mais ainda, a Bíblia também diz que nós somos criados antes da formação do mundo. Então, eu imagino, isso é um pensamento meu, se você pode até discordar, que o útero da mãe nada mais é do que a extensão do céu. O que é o céu para o ser humano? O que é o céu para mim? O que é o céu para você, Daniela? O céu não é a ausência do medo, não é a ausência, não é o lugar onde você não sente falta de nada, não é o lugar que você se sente seguro, o lugar que você se sente acolhido. Então vamos pensar assim, o útero não representa essa continuidade do céu? Uhum. E nós passamos ali um tempo, sabe, para nos acostumarmos com esse ambiente humano, esse ambiente da terra. Então, só que chega um dia, nós somos obrigados a sair desse lugar, da nossa zona de conforto, do nosso lugar mais seguro do mundo. Nós somos expelidos para esse lugar. O que Freud está dizendo, que há muito mais nessa vida intrauterina e a primeira infância, do que a gente possa compreender. Uhum. Ele está dizendo o quanto é complexo para uma criança ter que sair do céu, vamos colocar assim entre aspas, e vir para um mundo que ela não conhece. Uhum. Imagine, você está bem quietinha lá dentro, sossegadinha, né? Não precisava respirar, nem se alimentar, nem respirar você precisava. E completou os 9 meses, você é obrigado a sair de lá. Você é expelida. Expelida para onde? Você vai para um mundo desconhecido. Então podemos afirmar, a primeira sensação de morte, a primeira sensação de aniquilamento é no nosso nascimento. Então a criança, ela já, após o nascimento, após sair desse lugar tão seguro, que é o ventre da sua mãe, que até emocionalmente ele era nutrido, né? Porque é um milagre, de uma forma extraordinária mesmo. E a palavra fala a respeito de uma forma tão profunda que o Senhor nos teceu de uma forma tão linda que o próprio salmista diz que ele louva a Deus pela forma que o Senhor nos teceu e da forma que o Senhor nos fez, de uma forma precioso e preciosa, porque é assim que o Senhor nos vê. Então, quando a criança ela sai do ventre da sua mãe e ela tem um primeiro contato, e não só o contato físico com outras pessoas, mas é um contato emocional, porque ela passa a viver as suas primeiras angústias, né? Exatamente. Então, ainda falando das teorias freudianas, a criança, o bebê, ele nasce com desejos, com toda a sua primitividade, ele vai trabalhar os seus impulsos, os seus instintos, que muitas vezes vai de encontro com aquilo que ele está encontrando pelo caminho, né? Essa angústia do aniquilamento, por exemplo, Uhum. isso ele aprendeu, porque lá no útero ele não tinha esse sentimento. Então ele aprende. Agora, como que ele vai lidar com esse instinto de sobrevivência? Sendo que uma das tópicas de Freud fala sobre o id. O que é o id? É o lugar nato, é onde está armazenado os primeiros impulsos, o desejo. Isso não existe limite. O id trabalha em função de prazer, de querer o prazer a qualquer custo e evitar a dor. Então, se isso é nato da criança, ainda tem a parte genética, né? Se isso é nato, imagine as censuras que esse bebê vai enfrentar, as frustrações que ele irá enfrentar no transcorrer da sua infância. Por isso que Freud fala que as primeiras fases da criança ela é muito complexa. Então, nós podemos acreditar e confiar também naquilo que a palavra diz, que é aquilo que nós acreditamos, sobre esse processo dessa obra, né? Que ele começa até muito mais, né? Muito antes até do próprio ventre, né? Então, esse processo de estar em obra, para muitas pessoas, é como se tivesse que começar, desenvolver e acabar. Como se tivesse datas e limites para iniciar todo esse processo de obra. Só que não é dessa forma, né, Orivaldo? Exatamente.
Considere, então, que os desejos mais primitivos estão no bebê, no ser humano. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo os princípios bíblicos, os princípios morais, os princípios éticos. Isso são sensores que ele vai adquirindo no transcorrer da vida dele. Mas por si só, se não houvesse esses sensores, como seria a natureza humana? Aí é condizente com o que a Bíblia diz. A natureza humana é má. Não tem censura, então eu vou praticar aquilo que me dá prazer. Não há nenhuma censura para isso. E é por isso que a lei foi dada, né? Mas levando em conta, então, o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Lá em Romanos, no capítulo 3, 11 para frente, diz que está escrito, não há um justo sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E onde começou tudo isso? Começou aonde, meus amigos, né? Da onde começou toda essa... Começou lá no Jardim do Éden. A Bíblia é muito clara a respeito do estado do homem no Jardim do Éden. Então tudo começou no jardim, na inocência do homem. Ele não precisava ter todo esse conhecimento. Mas ele resolveu se rebelar contra Deus. E aceitou a proposta, né? Que conhecerei, saberei mais. Então esse instinto já começou ali. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser perfeito. Mas ele resolveu se rebelar. E então entra nele o quê? A natureza pecaminosa. Ele tomou uma atitude ali, dentro daquilo que era curioso, uma necessidade de se satisfazer, uma curiosidade mesmo, né, que levou à desobediência. Isso tem a ver com a questão do estado primitivo, emocionalmente? Exatamente. Então, vamos considerar, seria o homem, então, não emocional, se ele tivesse permanecido no estado da ingenuidade? Não sei, só Deus sabe. Mas o que eu quero dizer é que tem uma razão para o homem ser assim. O homem, não adianta a gente querer achar que o homem é perfeito, que o homem é bom. A natureza humana, a Bíblia diz que a natureza humana ela é má. Então, vem de encontro com o Filipenses que Paulo escreveu, né? Se existe uma natureza má, e quando nós encontramos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, e há uma nova vida em Cristo, a natureza humana continua lá. Pelo simbolismo do batismo, tudo, nós, como é que se diz, nós matamos nós morremos com essa natureza. Mas o que quer dizer? O espírito fica pronto para o Senhor, mas continuamos vivendo nessa carne. Então, o que vai acontecer no transcorrer da nossa vida? Aquele instinto mais primitivo vai sempre estar gritando. A carne grita. A Bíblia fala sobre isso, né? Sim. E a carne grita. Então é uma luta para o ser humano, sabe? São os conflitos, né? Exatamente. E ninguém consegue viver 100% espiritual. Esse programa é interessante, esse tema é muito legal, porque quem sabe daqui para frente você vai ser um pouco mais maleável com você mesmo. Não digo um desleixado aí com relação à palavra, um negligente da palavra, não. Mas você talvez esteja sendo um pouco mais duro, um pouco mais rígido no seu entendimento, achando que tudo é espiritual. E não é. Tem muita coisa que é do homem mesmo. E como que nós podemos lidar com esse processo de estarmos em obra? Porque esse processo de estarmos em obra não é muito fácil, porque estar em obra é quebrar paredes, tem a ver com construção, tem a ver muitas vezes de desconstruir para depois construir, questões que a gente, quando criança, aprendemos muito cedo, coisas que terminam se tornando inerentes no nosso emocional, que muitas vezes trazem dor, nos trazem tristeza, e que quantas vezes nós atendemos pessoas que não conseguem lidar com esses processos, porque estar em obra é um processo, né? Então, como que a gente consegue lidar com esses processos de obra em nossas vidas? Então, se nós olharmos, nós não somos capazes de resolver isso sozinhos. Nós sempre vamos precisar de ajuda de alguém para nos apontar, para nos dirigir em determinada área da nossa vida.
Mas é importante também que a gente saiba que ninguém está pronto e está acabado diante dessa palavra que nós estamos falando hoje. E emocionalmente falando, sabe? Eu tenho que aprender a respeitar a subjetividade do meu irmão, do meu amigo, do meu colega, da minha família. Eu tenho que aprender a saber os meus limites, até onde eu posso ir e até onde o meu amigo, o meu irmão, minha família pode ir comigo. E dentro desse processo da subjetividade, é possível sim nos tornarmos uma pessoa melhor. Mas nunca se esqueça, ninguém está pronto e acabado. Mas algo que é super importante nós entendermos que estarmos nesse processo de obra, você precisa estar com o coração disposto para toda essa proposta do nosso Senhor, para toda essa proposta de vida, de reforma, de construção, de desconstrução, para que você possa, junto, né, com todos aqueles que estão ao seu redor, ter um relacionamento sadio, um relacionamento feliz, até a volta de Cristo. Porque lá em Filipenses 1:6 diz que ele vai completar a boa obra. Ele começou e ele vai completar essa boa obra em mim e em você, até a volta de Jesus. Jesus pode voltar hoje. E como que está esse processo de obra? Como que está esse processo? Então, é muito importante você se permitir, né? E na psicanálise, como que nós podemos trabalhar esse processo de obra? Qual é o Bom, segredo? na verdade, não é um segredo. A psicanálise, ela trabalha no inconsciente da pessoa. E o que é o inconsciente? O inconsciente é onde estão os nossos registros, desde os primeiros momentos da nossa vida, até mesmo da nossa vida intrauterina, está registrado lá no nosso inconsciente. E a nossa mente, ela é atemporal. O que significa isso? Tanto faz 0 ano de idade como você ter 100 anos, 50 anos. Ela flutua, ela não existe um tempo. Mas só que nem sempre você vai ter as lembranças boas, ruins da infância para você poder ressignificar e redesconstruir isso e ressignificar para que você para que você possa ter uma vida mais tranquila. Então, ela é simbolizada através de traumas, através de fantasias e de tantas coisas. A psicanálise contribui porque dentro das ferramentas que ela proporciona, você pode voltar a esses momentos que te fizeram mal, a esses momentos que te causaram dor, a esses momentos que te traumatizou, e enxergar isso de uma maneira fria e natural, sabendo em seguida que isso não pode mais afetar todo o resto da sua vida. Então, quando você trabalha nas ferramentas da psicanálise, você acaba se conhecendo, você acaba entendendo os seus limites, as suas possibilidades, inclusive as suas qualidades. Dani, quantas qualidades não estão enterradas aí com pessoas que estão nos assistindo agora? Tem uma autoimagem negativa de si mesmo. Por quê? Porque foi trabalhada na vida toda, até hoje, a sombra negativa dela. E começa onde? Do que nós estamos falando, o útero. Uhum. Imagina um bebê que foi rejeitado. Uma gravidez não planejada, uma gravidez não aceita. Uma gravidez difícil, difícil, onde a própria mãe um também ambiente hostil. rejeita. Um ambiente hostil. Imagine o cérebro dessa criança, a mente sendo formada lá no útero, já recebendo esses impulsos. Então, qual vai ser a imagem que essa criança vai ter dela mesma? Do aniquilamento, que ela não serve para nada. A culpa, a rejeição. Então, a psicanálise, ela ajuda a pessoa a ter esse entendimento, que isso foi uma forma que a mente simbolizou, que pode ser destruído. Porque, olha, e por falar em essência, e por falar em sombra negativa e sombra ruim, quando eu falei assim que a natureza humana é má, porque ela já nasce nesse processo do pecado original, o pecado capital. Mas é possível, sim,
seja transformado isso no trabalhar dessa boa obra de Deus. Mas tem algo importante que nós não podemos esquecer, que Deus colocou a essência dele dentro de nós, quando nós nascemos. Então nós temos uma outra essência. Nós temos a sombra negativa, mas ao mesmo tempo nós temos a sombra boa, que é aquilo que Deus colocou dentro de nós. É por isso que o homem busca Deus, nesse sentido, né? Ele busca um ser superior. Por quê? Porque ele tem uma essência de busca lá dentro, que é esse lado bom. Então, se nós aprendermos, tá? A psicanálise pode ajudar isso, a desconstruir essa sombra negativa e começar a trabalhar essa sombra positiva, essa sombra boa, que é onde Deus habita, onde Deus vai operar, ela se transforma. E dentro desse processo de estarmos em obra, nós podemos contar com uma pessoa fundamental para esse processo, que é o Espírito Santo, né? A psicanálise, ela tem as ferramentas para nos ajudar a trazer esclarecimento, nos ajudar no desenvolvimento desse processo todo de estarmos em obra. Entendendo o quê? Que nós estamos em obras, não estamos prontos e nem acabados. Não estamos prontos e nem acabados, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. E como é importante estarmos, né, disposto realmente a estar ligado ao Espírito Santo, sondando, porque o Espírito Santo ele nos ajuda a sondar o nosso íntimo, a sondar as nossas intimidade que muitas vezes nem falamos, nem ousamos falar, mas ele sabe. Então, quando você começa a buscar o Espírito Santo, trabalhar junto com o Espírito Santo, permitir que ele esteja nessa obra com você, não tem erro. Até a volta de Cristo Jesus, nesse processo de crescimento em obra, você vai se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais segura, porque se tem um ambiente que está propício a todo tempo, é dentro de nós mesmos, tanto propício para as questões negativas como para as questões positivas. E o Espírito Santo, ele está aqui, ele habita em nós. É interessante essa questão, né, de estarmos nos sondando, de como é necessário olhar para si, olhar para dentro, para que você entenda esse processo de estar em obra. Por isso, não se desespere. Não, a gente tem uma frase que nós costumamos usar bastante, que nós falamos que no céu não há pânico. Não há pânico no céu. Então, Jesus está voltando, né? Então, a gente está nesse processo. Eu queria, para a gente finalizar essa parte, eu queria propor para quem está nos assistindo, talvez você já saiba disso, e talvez venha até esclarecer melhor. Dani, não há nada que um ser humano possa fazer para ser bom para Deus. E muitas vezes nós achamos que temos que ser perfeito para agradar a Deus, para que Deus olhe para nós. E não há. E não há nada perfeito. Não há nada que você possa fazer para atrair a atenção de Deus. Ele diz que é tudo pela graça dele. E se nós pensarmos assim, deixa Deus trabalhar em você. Ele te aceitou do jeito que você é. E deixa ele fazer essa boa obra. Não pense que você tem que ser perfeito para se aproximar de Deus. Lógico, você tem que estar de acordo com a palavra, mas não traga esse peso de ser perfeito, da perfeição, porque Deus não está olhando para você do jeito que você está. Ele te ama desse jeito. É lógico que ele vai atrair você para o melhor dele, para o melhor de você. Mas não tente fazer... a igreja, por exemplo, não é lugar de gente perfeita. Pelo contrário, é lugar de pessoas que são tratadas, que entenderam Filipenses 1:6. Guarda isso no teu coração. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse dia, no dia que você estiver pronto e acabado, o Senhor vai recolher você. Orivaldo, obrigada pelas suas considerações. E quero falar para vocês que esse processo de estarmos em obra, nós vamos estar dando continuidade nos próximos programas, porque é um tema
muito abrangente, é um tema de extrema importância, porque estar em obra é muito importante você entender esse processo de estar em obra. Não se desesperar achando que está tudo acabado para você. Não está. O processo de estar em obra é só um começo até a volta de Cristo Jesus. Obrigado pela consideração, obrigado por vocês mais uma vez estarem nos assistindo. Quero pedir para vocês, aqueles que fazem parte da comunidade cristã Rocha Eterna, divulguem esse trabalho. Esse trabalho é de extrema importância porque leva esclarecimento sobre questões não só espirituais, mas também emocionais. É um programa que trata das questões emocionais, que muitas vezes você se encontra perdido, desorientado, por justamente não saber como lidar com as suas próprias emoções, lidar com você mesmo e, consequentemente, não sabe lidar com o seu próximo. E o seu próximo não é aquele que ainda está por vir. O seu próximo é aquele que está pertinho de você, são seus filhos, são seus cônjuges, são seus parentes, são seus amigos, que terminam sendo as pessoas mais afetadas nesse processo de estarmos em obra. Então, você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte, receba as nossas notificações, não somente dos nossos temas, mas também de tudo que acontece na comunidade cristã Rocha Eterna. Obrigado e até o próximo programa.